Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Sinara de História e eu vou estar explicando um pouquinho como vai ser o nosso roteiro de atividades para essa semana, tá? O nosso segundo roteiro de atividades. Lembrando que eu estou enviando ele no grupo, tá? Porque ainda ele não está disponível lá na escola para retirada de vocês. E podem ir fazendo numa folha separada para quem não tiver dificuldade. E mesmo que depois vocês consigam buscar esse roteiro na escola, né? A hora que ele estiver disponível para que vocês busquem aí na escola. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês acessarem a qualquer momento para ter o acesso ao conteúdo que a professora vai estar explicando, tá? A gente vai estar falando sobre um pouquinho, ainda continuando na questão de fontes históricas, a gente vai estar falando sobre a questão da história e as suas fontes. A gente sabe que para produzir a história, que a história, a gente necessita, o historiador, ele necessita do quê? De fontes. Quais seriam essas fontes? A gente tem fontes históricas ligadas a obras rupestres, vamos colocar aí pinturas rupestres que os homens faziam nas cavernas ali, porque eles ainda não tinham desenvolvido uma escrita. Depois nós temos ossos, né, que foram encontrados em determinados territórios, ossadas, que também são características de fontes históricas. Nós temos aí os desenhos dentro das pirâmides do Egito, que retratavam ali o dia a dia, a vida deles também. Nós temos as primeiras escritas dentro da civilização egípcia. Nós temos como característica de fonte histórica também. Nós temos as vestimentas, né? As roupas. A gente sabe que através de uma determinada roupa, através de um determinado utensílio doméstico, ou da maneira como eram feitas as casas na época, como as casas eram mobiliadas na época, também é característica de fonte histórica, né? Então, nós temos todas essas questões ligadas para entendimento do historiador, para pesquisa do historiador, sobre a ligação entre ele e as fontes, tá? Aí aqui a gente tem um textinho. Você já se perguntou como é possível conhecer a história dos primeiros seres humanos ou das primeiras comunidades? Ou ainda, como é possível saber o que aconteceu em lugares distantes ou em outras culturas? Como será o trabalho do pesquisador? Isto é, de buscar encontrar e interpretar as informações que possibilitam aos estudiosos resgatar o passado. Por que é importante conhecer o passado? Há relações entre nós no presente e seres humanos de outros tempos e espaço? Aí ficam algumas perguntas logo do início do texto. A gente tem algumas perguntas que é para reflexão mesmo, para a gente parar e responder essas perguntas de uma maneira reflexiva, né? E aqui uma das perguntas que ele faz, a qual a professora estava falando para vocês logo no início dessa aula, é sobre o resgate desse passado. A gente consegue lidar com algumas coisas relacionadas atualmente, no presente, por conta de estudos que foram feitos lá no passado. Por isso que é importante a gente ter esse contato com o passado. O passado, ele nos remonta esse resgate do passado, ele nos remonta a essa questão ligada de nós estudamos o passado para conhecer o presente, para conhecer o futuro, né? Há relações ligadas entre esses tempos e espaços. Então, vamos lá. O objetivo desse tema é contribuir para que você pense historicamente, é despertar em você a consciência histórica, ou seja, a compreensão de que todos têm um passado que explica o seu presente e que o que existe hoje não é algo natural que sempre existiu, mas sim algo construído ao longo da história.
Esse passado se manifesta no presente e orienta as decisões e ações futuras. Isso significa que somos o que somos hoje porque temos uma história. Somos frutos da história e sujeitos da história, pois podemos mudá-la. De que maneira que a gente coloca essa questão? Nós não precisamos ser alguém, um presidente, um deputado, um ativista, né? Porque aí, como nós temos como ativistas famosos, nós temos Gandhi, que foi um ativista muito famoso, né? Ali na Índia. Nós não precisamos, aqui no Brasil nós temos o Antônio Conselheiro, né, na Guerra de Canudos ali, que ele foi um muito importante, assim, dentro da nossa história, dentro de uma questão ativista ali, mas isso é outro momento para a gente estar falando sobre isso. Nós não precisamos ser essas pessoas que fizeram história grande para contar uma história. A nossa história, o nosso passado, o nosso fruto da nossa história, ele também vai fazer o quê? A história que nós estamos fazendo hoje, ela também vai ser importante para os nossos filhos, netos, eu falo filhos porque ainda não tenho filhos, netos, bisnetos, para nossa família. A história que a gente está produzindo hoje, que a gente pode mudar também, baseado de que maneira? Por exemplo, nós estamos com alunos de EJA aqui, né? Nós somos o primeiro termo do EJA. E a partir do momento que vocês decidiram retomar os estudos de vocês, porque por alguma ocasião vocês não tiveram oportunidade lá atrás, vocês tiveram que parar lá atrás, a partir do momento que vocês iniciaram os estudos de vocês novamente, vocês estão fazendo o quê? Mudando a história de vocês. De que maneira? Eu não tinha concluído os meus estudos, agora eu estou dando continuidade nos meus estudos. Isso é o quê? Isso está fazendo parte da sua história. Você é sujeito da sua história. Então, é isso que nós vamos falar dentro dessa atividade. Como atividadezinha, como questão, a gente vai responder a seguinte questãozinha aí, tá? Para você, o que a história estuda? É uma pergunta. Qual é o sentido de estudar a história, seja nossa ou de outros povos? Outra pergunta. Qual a ideia que lhe vem à mente quando se fala em história da humanidade? Com quais fatos você associa? Registre a seguir, no caso vocês vão fazer um relato, né? Suas primeiras ideias sobre a disciplina de história e anote expressões ou palavras relacionadas ao estudo. De que maneira vocês vão estar fazendo? Essa é uma questão, uma atividadezinha, ao qual vocês vão trazer os conhecimentos que vocês já têm sobre a história, sobre o estudo da história. Então, dentro dessa atividade, vocês têm algumas questõezinhas aí que vocês podem pegar todas essas questões e responder em uma só. Por quê? Porque uma casa com a outra, né? Se a gente falar o que a história estuda, qual o sentido de estudar a história, qual a ideia que a história vem, qual a ideia que vem à nossa mente quando a gente fala em história da humanidade, quais fatos a gente pode associar, são inúmeros fatos, né, que a gente pode associar, e é essa questãozinha aí que fica para vocês responderem nessa aula, nessa atividade, tá? Dentro desse roteiro. Qualquer dúvida, vocês podem entrando em contato comigo, tá? Podem me chamar no PV do WhatsApp ou podem me chamar até mesmo no grupo, tá ok? Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês no grupo. Ele também fica disponível sempre no YouTube. Para caso algum aluno não conseguir acessar, num determinado momento que a gente manda, esse vídeo tá lá, tá ok? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. E, por enquanto, a nossa atividade dessa semana é essa, tá bom? Até mais!